Que Deus abençoe sua vida, que está aí do outro lado. Nós vamos estar fazendo a leitura agora de João 7 e fazer alguns comentários conforme tiver a oportunidade, conforme sentir no coração. Então João 7 diz assim: Depois disso, Jesus foi para a Galiléia e andava de aldeia em aldeia, porque queria permanecer fora da Judéia, onde os seus líderes judaicos estavam planejando a morte dele. Mas logo chegou o tempo da festa dos tabernáculos, uma das comemorações dos judeus. E os irmãos de Jesus insistiam com ele para que fosse à Judéia, a fim de participar da festa. Vá aonde mais gente possa ver os seus milagres, caçoavam eles. Você pode ser famoso escondendo-se assim. Você não pode ser famoso escondendo-se assim. Se é tão importante, prove isso ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: Não é agora o tempo certo para eu ir, mas vocês podem ir qualquer hora. Isso não faz diferença nenhuma, porque o mundo não pode odiar a vocês, mas a mim sim, porque eu o acuso do pecado e da maldade. Vão vocês e depois, quando for a época certa, assim, vão vocês e eu vou depois, quando for a época certa. Eu queria comentar esse 7 que fala assim: porque o mundo não pode odiar vocês, mas a mim sim, porque eu o acuso do pecado e da maldade. Por que o mundo ele odiava tanto Jesus? E confesso a vocês que isso, às vezes eu reflito sobre a minha vida e fico pensando: o mundo tem me odiado? As pessoas, de certa forma, têm me odiado? Eu tenho causado, por ser seguidor de Jesus, por falar das palavras de Jesus, eu tenho causado algum tipo de repúdio às pessoas? Eu também não quero dizer que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, quando nós formos pregar, para não ser aquela pessoa tão radical, aquele radicalismo. Eu não estou falando disso, eu estou falando que Jesus não era radical, mas as pessoas chegaram até o ponto de chamar ele como o pai dos demônios, com Beelzebul. Então, se as pessoas chegaram a falar isso de Jesus, imagine de nós, quando nós nos posicionamos para falar de Cristo. Mas será que hoje a realidade, na verdade, é que muitos cristãos, e às vezes nós até estamos entrando nesse meio, estamos às vezes tão distante do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro ser cristão, que não causamos nenhum tipo de repúdio às pessoas, não causamos nenhum impacto, as pessoas não nos odeiam. É muito difícil alguém nos odiar por causa do Evangelho. Às vezes nos odeiam porque brigamos com ela, coisa desse tipo, mas não nos odeiam por causa do Evangelho. Então que nós refletimos sobre isso. Odiavam Jesus por quê? Porque ele falava o pecado, ele falava das pessoas a verdade. Agora continuando aqui. Assim ele ficou na Galiléia. Mas depois que os irmãos dele partiram para a festa, ele foi também, embora secretamente, ficando longe dos olhos do público. Os líderes judaicos procuravam achar Jesus na festa e andavam perguntando por ele. Havia uma grande discussão a seu respeito entre o povo. Alguns diziam: ele é um homem admirável, enquanto outros diziam: não, ele está enganando o público. Mas ninguém tinha coragem de falar a favor dele em público, com medo dos líderes judaicos. Então, quando a festa estava no meio, Jesus subiu ao templo e pregava abertamente. Os líderes judaicos ficaram surpresos com o que dizia. Como é que ele sabe tanto, pois nunca esteve em nossas escolas? Perguntaram eles. Jesus respondia assim: eu não estou ensinando a vocês as minhas ideias, mas os ensinos de Deus que me enviou. Se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá, com certeza, se o meu ensino vem de Deus ou é simplesmente meu. Todo aquele que apressa suas próprias ideias, todo aquele que apresenta suas próprias ideias está procurando aplausos para si mesmo. Porém, todo aquele que procura honrar aquele que o enviou é uma pessoa correta e verdadeira. Nenhum de vocês obedece às leis de Moisés. Portanto, por que me perseguem dizendo que eu não obedeço essas mesmas leis? Por que matar-me por isto?
A multidão respondeu: o Senhor perdeu o juízo? Quem está procurando matar? Jesus respondeu: eu trabalhei no sábado curando um homem e vocês ficaram admirados. Mas vocês trabalham no sábado também, toda vez que obedecem à lei de Moisés a respeito da circuncisão. Contudo, esta lei da circuncisão é mais antiga do que a lei de Moisés. Pois se o tempo certo de circuncidar os seus filhos cair num sábado, vocês fazem o que manda, aliás, como deve ser mesmo. Ora, pois, por que eu devo ser condenado pelo fato de curar um homem no sábado? Pense nisto e vocês verão que eu tenho razão. Alguns do povo que moram ali em Jerusalém diziam aos outros: não é este homem que estão procurando matar. Não é este o homem que estão procurando matar, porém aqui está ele pregando em público e não lhes dizem nada. Será que os nossos líderes reconhecem que ele é realmente o Messias? Mas como pode ser ele? Pois nós sabemos aonde este homem nasceu quando Cristo vier. Ele simplesmente aparecerá e ninguém saberá de onde vem. Por isso Jesus, num sermão no templo, disse: sim, vocês me conhecem e sabem onde eu nasci e me criei, mas eu fui enviado por alguém que vocês não conhecem, e ele é a verdade. Eu o conheço porque eu estava com ele e ele me enviou a vocês. Então os líderes judaicos procuraram prender Jesus, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não havia chegado a hora determinada por Deus. Muitas pessoas do templo creram nele, afinal de contas, diziam: milagres que se esperam que o Messias faça, que este homem não tenha feito. Quando os fariseus souberam da atitude do povo e os sacerdotes principais enviaram oficiais para prender Jesus. Mas Jesus lhe disse: agora não, eu vou ficar aqui um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês me procurarão, mas não me acharão, e não poderão ir aonde eu estiver. Os líderes judaicos ficavam pensando nessa declaração. Para onde será que ele está planejando ir? Perguntavam. Pode ser que ele esteja pensando em deixar o país e ir ficar com os judeus em outras terras? Ou pode ser até mesmo aos povos que não são judeus? Que será que ele quer dizer com isto de nós procurarmos e não podemos encontrá-lo? Ou vocês não podem ir aonde eu estiver? No último dia da maior animação da festa, Jesus disse ao povo: se alguém está com sede, venha a mim e beba. Porque as Escrituras declaram: rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crê em mim. Que passagem maravilhosa, né? Eu vou estar comentando 38 e 37. Então Jesus está dizendo assim, ó: tem alguém aí com sede em mim? O que Jesus está dizendo hoje para nós. Será que tem alguém que tem sede de mim? Venha a mim e beba. Eu quero dizer para você que está aí ouvindo esse vídeo, essa mensagem: Jesus está vivo. E Jesus, ele está, em busca de pessoas que têm sede. Jesus quer saciar a sua sede. Muitas das vezes, eu e você temos uma sede tremenda de Deus e de Jesus, mas buscamos saciar nossa sede com outras coisas. Mas Jesus está falando, ó: quem tem sede a mim, quem tem sede, vem a mim e beba. Que eu e você possamos ir até Jesus, ele vai nos dar uma bebida espiritual que matará a nossa sede. Aí continuando 39, ele está falando do Espírito Santo que seria dado a todo aquele que nele cresce. Mas o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia voltado para a glória dele no céu. Quando o povo o ouviu dizer isto, alguns declararam: este homem de fato é o profeta que virá logo antes do Messias. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outros: mas ele não pode ser. O Messias virá da Galileia, pois as Escrituras afirmam claramente que o Messias nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, a aldeia onde Davi nasceu. Assim a multidão estava dividida a seu respeito. Alguns queriam que Jesus fosse preso, mas ninguém tocou nele. A polícia do templo, que tinha sido enviada para prender Jesus, voltou aos sacerdotes principais e fariseus. Por que vocês não trouxeram acusador? Perguntaram eles.
ele falava coisas maravilhosas, responderam. Nós nunca ouvimos alguém falar assim. Então vocês já foram enganados, caçoaram os fariseus. Existe pelo menos um de nós, entre os governantes judaicos ou fariseus, que acredita que ele é o Messias? Este povo ignorante acredita sim, mas que sabem eles a respeito disso? Esta multidão é maldita. Então Nicodemos tomou a palavra. Lembre-se dele. Ele é o líder judaico que foi secretamente entrevistar Jesus. A lei permite condenar um homem antes mesmo que ele seja julgado? Perguntou. Eles responderam, você acaso também é Galileu? É Galileu? É? Procure nas escrituras e veja você mesmo, da Galiléia não sairão profetas? Então a reunião terminou e todo mundo foi para casa. Que Deus abençoe sua vida, que você possa, e eu sempre temos no coração a palavra